Se Jesus estivesse na sua frente agora, você acha que ele estaria te cobrando algo? Ou ele estaria te perguntando se você de fato ama? Porque talvez você esteja se cobrando por algo que Jesus decidiu restaurar. Às vezes você acorda cansado e não é devido ao trabalho, não é devido à faculdade. Esse cansaço que você tem sentido ultimamente tem muito mais a ver com o cansaço mental e emocional do que o cansaço físico. E esse cansaço é devido às cobranças que você tem feito contigo mesmo. Cobrança em ser perfeito, em ser melhor como pai, como mãe, como esposo, como servo. Você está se cobrando extremamente. Isso tem se tornado exaustivo na sua mente, no seu coração. E todas as vezes que você falha, aquela falha, ela maximiza, ela se torna tão grande que você acaba se punindo, se chateando. É como se todas as coisas boas que você conseguia ou consegue fazer não tem valor nenhum diante da sua falha. Hoje eu quero falar com você que está com um fardo tão pesado nos seus ombros. Você que tem se cobrado demais e não tem se achado digno, não tem achado que você mereça ter o que Deus tem te dado ou estar em uma posição que Deus tem preparado para você. Hoje o Espírito Santo marcou esse dia para curar o seu coração, restaurar a sua vida e dizer para ti: o Senhor não quer te cobrar ainda mais. Ele quer que você declare a Ele todo o seu amor que você sente por Ele. Fica comigo porque a mensagem de hoje está imperdível. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Abra o coração, abra o sorriso. É terça-feira e nós estamos no nosso Café com Palavra, esse cantinho abençoado, onde o Espírito Santo tem liberdade para ministrar aos nossos corações. Eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. É isso mesmo, você faz isso de forma gratuita, não paga nada. Após se inscrever, deixa o seu like. Coloca aí esse joinha. Esse joinha é o que nos faz desbravar. É o que nos faz alcançar novas pessoas. Esse joinha que você coloca, você está dizendo para o YouTube recomendar esse nosso conteúdo. Vamos para a leitura do texto bíblico. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 21, a partir do verso de número 15. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que todos os que me amam? Ele respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu amo. Povo de Deus, olha que interessante. Aqui Pedro havia cometido talvez o maior erro da sua vida. Pedro aqui tinha cometido o maior pecado que todo ser humano um dia pode cometer, que é negar Jesus, que é negar a fé. Além de ter mentido, ele negou, ele se escondeu, ele foi covarde. Tem um misto de sentimentos aqui nas costas de Pedro. Quando Pedro viu Jesus sendo preso, apanhando, crucificado, quando ele viu Jesus passando por todo o martírio, Pedro se culpa. O sentimento de culpa toma conta do coração desse homem. Ele diz: olha, eu não fui amigo dele. Eu não fui fiel a ele. Eu não honrei a minha palavra. Ele ainda me avisou dizendo que eu ia negá-lo. E eu desacreditei. Eu ignorei o que ele me disse. E agora ele passou por tudo isso e eu não estava ao lado dele. Pedro estava sendo consumido por esse sentimento. Sentimento de ter falhado, sentimento de não ter sido bom bastante. Sentimento de não ter sido uma pessoa fiel, um amigo de verdade. E em nossas vidas, são tantas cobranças que estão nos nossos ombros, que isso nos impede de crescer, nos impede de romper. Deus já te perdoa há muito tempo, porém você não consegue se perdoar. Eu falo com pessoas todos os dias
que carregam nos ombros o peso pelo pecado, pela falha, pela negligência, pela queda. Eu não quero aqui diminuir o peso do que você praticou, mas eu quero te orientar que esse pecado que você praticou não é para Deus te destruir. Deus não vai te ignorar, Deus não vai te punir a vida inteira por conta de um erro que você praticou. Todo pecado tem sim uma consequência. Porém, tem gente pagando essa consequência 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Ei, Deus já te perdoou. É você que precisa se perdoar. É você que precisa levantar a sua cabeça e prosseguir e recomeçar. Aqui nesse texto, Jesus poderia chegar em Pedro e falar: Pedro, me negou, hein? Bom amigo que é você. Achei que você estava ao meu lado e você não estava. Jesus poderia ter cobrado Pedro aqui. Hoje ele não veio para te cobrar. O Senhor não está te cobrando nada. Ele só quer saber se você o ama de verdade. Porque quem ama não abandona. Porque quem ama está ao lado. Porque quem ama abraça, compra briga. Quem ama não se afasta. E deixa eu dizer algo muito importante aqui sobre o amor. Um dos versículos mais fortes da Bíblia é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você conhece esse versículo com certeza. Porém, a profundidade desse versículo, gente, vai além do que essas letras, vai além do que essa frase que nós decoramos de cor. João aqui está dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira. Primeiro que João não consegue descrever a maneira que Deus amou o mundo. E o interessante desse contexto é isso. Escute isso. Deus manifestou o seu amor pela humanidade depois que a humanidade pecou. Deus só mostrou que Ele nos amava depois que nós pecamos. Isso aqui vai doer, mas é verdade. Eu só consigo demonstrar que eu amo alguém após essa pessoa falhar comigo. Falar que eu amo quem me trata bem não é amor, gente, é conveniência. Falar quem eu amo, falar que ama a pessoa que me dá presente, que me elogia, que está ao meu lado, gente, é conveniência, é muito espaço, isso é muito simples. Deus só demonstrou o amor dele por nós depois que nós pecamos contra ele. E devido a nós ter pecado contra Deus, o salário do pecado seria a morte. Mas o amor encobre o pecado. O amor passa por cima da dificuldade. Então, quando Jesus pergunta aqui: Pedro, você me ama? Jesus queria saber: será que o pecado dele é maior do que o amor que ele sente por mim? Porque depois do pecado que a pessoa mostra se ama ou se não ama. É depois que peca que a pessoa mostra. É depois do pecado. E Pedro havia pecado sim. E ele poderia dizer para Jesus aqui: não amo não, Jesus. Eu pequei porque não te amo. Eu errei porque eu não amo o Senhor. Mas Pedro falou: eu te amo. Eu pequei, mas eu te amo. Eu errei, eu cometi uma falha. Eu sou humano. Mas eu te amo e por te amar, eu não vou abrir mão de você. É isso que o amor gera em nós, gente. Um sentimento de não se afastar. Mesmo depois de errar, mesmo depois de alguém ter errado conosco, quem ama de verdade não se afasta. Eu amo fulano, mas pisou no meu calo uma vez só. Você não ama. Não, você não ama. Você não descobriu o que é amor. Deus só mostrou o amor dele depois que nós pecamos. Jesus só queria saber isso de Pedro: se ele me amar, eu vou fazer dele uma bênção, mesmo depois de ter pecado. Se ele me amar, o pecado dele para mim não vai significar nada. Eu vou levantá-lo com uma autoridade tão grande nessa terra que quem não cometeu o pecado dele não vai ser levantado igual a ele. É aí que se manifesta a misericórdia, gente. Quando o amor é provado, quando o amor é demonstrado, a misericórdia se manifesta. Então, às vezes, Deus permite que pessoas falhem com a gente e que nós falhemos com pessoas. Deus permite para saber se existe amor ou se não existe. Errou comigo, acabou. Vou sair da igreja, vou abandonar, vou divorciar, vou sair fora, vou buscar outra coisa para mim. Não ama. Não ama, não ama. Não ama, não. Eu até amo, pastor, mas eu não levo desaforo para casa. Não, você não ama. Essa é a verdade. Quando Jesus perguntou para Pedro se Pedro amasse, se Pedro amava, Jesus queria saber de fato o que estava no coração desse homem. Quando Pedro falou que amava, Jesus faz a ele uma outra pergunta, ou dá uma ordem, melhor dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, demonstre.
O amor, gente, não é um sentimento de palavras. O amor se demonstra com atitudes. Ao mesmo tempo que tem gente falando que ama, não faz nada para melhorar, não faz nada para mudar, não faz nada para tratar bem. Tem pessoas que às vezes não falam eu te amo, mas demonstra com serviços, com cuidado, com zelo, dividindo a tarefa, aliviando o fardo da pessoa que está sobrecarregada. Isso é amor de verdade. Não precisa falar eu amo. Eu amo, você é o amor da minha vida. Não. Demonstre. Se você me ama, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Prove para mim o seu amor apacentando. Deus provou o amor dele dando o filho dele. Prova o seu amor para mim fazendo a minha vontade. Para de olhar para o seu pecado, para de olhar para aquilo que você fez de errado e prova para mim que você me ama. Fazendo a minha obra. Jesus pergunta a segunda e a terceira vez e Pedro, incisivo, diz eu amo. E na terceira vez ele falou, Senhor, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Não é cobrança. Jesus não estava cobrando. Eu só queria ter certeza que Pedro estaria com ele. Jesus só quer ter a certeza hoje se ele pode contar com você ou não. Ele não está aqui dizendo, você vai pecar ou não vai? Você vai errar ou não vai? Não, porque ele sabe que nós somos pecadores. Mas ele quer saber se você o ama de verdade. Porque se você o amar, você vai pecar, vai pedir perdão, vai ser perdoado e vai continuar. Você vai acertar e vai continuar. Vão vir crises, você vai continuar. Vão vir dificuldades, você vai continuar. Deus vai te exaltar e você vai continuar. Porque quem ama não desiste. Quem ama continua. Quem ama insiste. Quem ama não abandona. Quem ama não vira as costas. A palavra de Deus para nós é essa. Você me ama? Ei, minha filha, você me ama? Coloque nos comentários se você ama Jesus. Coloque no comentário se você ama a Deus de fato. Coloca aí. Eu vou desviar, vou sair da igreja porque o irmão, porque fulano, porque não sei o que, meu filho. Você não sabe qual é o amor de Deus, você não aprendeu. Você não sentiu o amor de Deus na sua vida. Os discípulos morreram, foram perseguidos, tiveram mortes terríveis. Alguns foram para a arena, outros foram crucificados de cabeça para baixo. Outros foram jogados em tacho de óleo quente. Mas não negaram a fé porque amavam. Porque eles amam. Casais estão passando por crises terríveis, mas não se separaram porque se amam. Pessoas estão enfrentando dificuldades, mas não desistem porque amam. Então a palavra de Deus para nós é essa. Se você ama de verdade, você não vai desistir. Pare de se cobrar. Se cobre menos e ame mais. Eu preciso dizer de novo, alguém coloca nos comentários isso, por favor. Eu preciso me cobrar menos e amar mais. Eu preciso me cobrar menos de ser um bom pai e amar mais meu filho, estar mais perto do meu filho. Preciso me cobrar menos de ser um bom marido e amar mais a minha mulher, estar mais ao lado dela, mostrando, demonstrando, agindo como alguém que ama de verdade. Eu preciso me cobrar menos e amar mais. Essa é a palavra de Deus ao seu coração. Você que recebe essa palavra, coloque nos comentários, eu recebo. Eu recebo essa palavra. Amor se prova com atitudes e não com palavras. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, sobre essa mensagem, essa palavra profética, eu abençoo teu filho, a tua filha e declaro bênção, cura, libertação, restauração. Se o teu filho te ama de verdade, ele vai continuar. Se a tua filha te ama de fato, ela vai persistir. Que o amor do Senhor, Pai, possa invadir os nossos corações. Nós possamos viver o amor de Deus em nossa vida e ser abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que ama a Deus, abre o sorriso 9:15. Respira fundo. Toma posse da vitória. Receba essa palavra na sua vida e compartilha com alguém que está se cobrando tanto. Se cobre menos. Só ame. A ordem de Deus para 2026 é essa. Se cobrar menos e amar mais. Beijo no coração. Compartilha essa mensagem. Abençoe a vida de alguém. Em nome de Jesus. Eu quero aproveitar e te convidar para a nossa mentoria. É isso mesmo. Não fique de fora dessa mentoria. Ainda temos vagas disponíveis. É mentoria sobre vida financeira. Deus tem colocado no meu coração há tempos para fazer essa mentoria. Desde o ano passado nós fizemos uma mentoria fantástica. Falamos um pouco sobre esse assunto e faz tempo que estamos pedindo, pastor, fala sobre vida financeira, sobre prosperidade, sobre administração, princípios básicos de como prosperar.
de como receber o melhor de Deus para nossas vidas. E essa mentoria vai começar no dia 26 de janeiro, agora, dia 26 de janeiro. Será uma segunda-feira, 8h30 da noite, será totalmente online. Você consegue fazer de onde você estiver, não importa o local. Você vai fazer comigo essa mentoria, será ao vivo. Nós vamos tirar dúvidas ali. Se você não conseguir participar da aula, depois eu mando a aula gravada para você assistir, para você anotar, para você pegar todas as dicas, os códigos. Isso vai trazer mudança para você, para sua casa e para sua família. Então não fique de fora, já me chama, meu contato está fixado aí, já chame, venha fazer parte dessa mentoria. Tem pouquíssimas vagas, será um divisor de águas, é um valor promocional para as pessoas que querem sim mudar de vida. Então vem, Deus tem vitória para você. Beijo no coração, que Deus te abençoe.